Boa noite, gente. Buenas. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Atendendo a pedidos, falar um pouco sobre ancoramento, a importância desse ancoramento na nossa vida, o que é esse ancoramento que eles tanto falam nas meditações, nos trabalhos, nos cursos, jornadas. O que é, qual a importância, para que serve o ancoramento. Boa noite, gente. Boa noite quem for chegando. Então, por que esse tema, né? Já era um tema que eu gostaria de falar aqui. Surgiu a oportunidade de falar num dia fora de live, então me organizei para estar aqui com vocês, tá? De antemão, eu vou frisar sempre, né? Não tenho a pretensão de trazer verdades absolutas. Minha ideia é trazer aqui compartilhamento de informação. Se fez sentido o que eu falei, aproveite e estude. Se não fez sentido o que eu falei, descarte. É muito mais fácil a vida assim do que a gente levar tudo a ferro e fogo, gastando as nossas energias com o que realmente não fazem tanto sentido na nossa vida, tá? Sejam todos bem-vindos a quem está chegando agora, a galera que chegou antes, a galera que já está aí. Ancoramento, a palavra já diz muito pra gente, né? Quando a gente faz a ancoragem, quando a gente joga a âncora, né? A gente firma, a gente trava, a gente sustenta, a gente faz o firmamento da posição, por exemplo, que o barco está, né? Por isso, quando você está fazendo um passeio de barco, que o capitão joga lá a âncora e fala assim, homem ao mar, então significa que o barco está firme e ele não vai ter nenhum grande deslocamento ali. Significa firmeza, né? Então, quando a gente usa a expressão de âncora, ancoragem, ancoramento, firmar, certo? Fixar, firmar. Então, o que é esse ancoramento que a gente tanto fala, né? Sabemos que estamos aqui na 3D, mas temos corpos multidimensionais. Sabemos também que, em função da densidade, nós não temos tanta sensibilidade para lidar com os nossos mentores espirituais, com os nossos guias, com os nossos orientadores. Todos nós temos esses orientadores, essa família espiritual. Então, como nós não praticamos, não somos ensinados ou treinados a ter essa comunicação de forma fluida, né, a gente pode adotar práticas no nosso dia de criar essa intimidade, de criar essa proximidade dessa configuração, dessa egrégora, desses seres que já atuam na nossa vida à medida do nosso gradiente de consciência, da maneira que a gente vai trabalhando e dando permissividade a essa espiritualidade para atuar na nossa vida. É muito importante frisar, né? A família espiritual que atua na nossa vida sempre respeita as nossas escolhas e a nossa jornada de experimentação. Portanto, os seus orientadores, guias, mentores, anjos, todos os seres que de alguma forma, dentro do seu sistema de crenças, atuam na sua vida, eles só podem fazer aquilo que é permitido sem interferir no seu processo. Já os negativos não. Os negativos conseguem interferir no seu processo porque eles estão por vontade própria, por interesses próprios. Enquanto a galera que trabalha para a luz, a galera que trabalha para a grande evolução, para o grande caminho de transcendência, né? Para esse grande processo de experienciação consciente, experienciação dentro das leis universais, eles vão respeitar o seu processo dentro daquilo que você escolhe experimentar. Por isso eu gosto muito de usar um exemplo, né? Quando uma pessoa que é bem instruída tem uma educação, ela espera até que você convide para entrar, se você chamou até sua casa, algo do tipo. Ela vai sempre pedir permissão para algo, porque ela sabe que há um respeito, uma conduta respeitosa. Uma pessoa que tem uma conduta negativa, e eu não estou levando para extremos, eu estou dando um exemplo, tá? Para que a gente não vá para extremos. Uma pessoa que tem conduta negativa, ou alguém que queira se apropriar indevidamente, ou queira se apropriar de forma ilegal de algo, ela não vai pedir sua permissão, ela vai esperar uma brecha. Então, uma pessoa que é convidada para a sua casa, ela vai esperar até que você abra a porta, ela vai esperar até que você convide para entrar. Uma pessoa que queira roubar ou furtar algo da sua casa, ela vai esperar até que não tenha ninguém vendo para que ela possa fazer isso, porque ela está diante dos próprios interesses.
Então, fazendo uma analogia muito rápida com a espiritualidade, nossa família espiritual, com os negativos que atuam no plano espiritual dentro dos próprios interesses. Então, temos a nossa família, que nos auxilia à medida da nossa consciência, à medida do nosso avanço e da nossa permissividade, e temos os negativos, que atuam nos planos espirituais também, em dimensões acima da 3D, que atuam com interesse próprio, através das suas próprias causas, tá bom? Então, se a gente for falar dessa questão do ancoramento, a gente tem que entender o seguinte: nós estamos na 3D, mas sabemos que não somos da 3D. Sabemos também, dentro do avanço do estudo de consciência, da expansão de consciência, que nós temos corpos multidimensionais. Então, nesse momento, esse corpo está na 3D, eu tenho outro corpo em 4D, 5ª D, 6ª D e assim sucessivamente. Até a quantidade que eu consigo atingir de percepção. Mas pode ser que tenha algo mais, algo além das minhas percepções. Como que eu trabalharia esses outros corpos se eu fico sempre preso aqui? E eu não lembro o que eu fiz, eu não lembro quem eu fui, eu não lembro... Seria injusto, percebe? Se a gente vem pra cá experienciar algo e a gente não sabe que a gente foi, o que a gente tem que fazer. Então não faz muito sentido eu vir para evoluir sem saber de onde eu continuei, de onde eu parei para continuar. Esse é o grande segredo. Nós temos auxílio espiritual, nós temos auxílio de egrégoras, da nossa família espiritual, de espíritos afins que trabalham pelo bem comum e trabalham nessa grande família espiritual. Cabe a cada um de nós desenvolver essa intimidade, esse contato com esses seres que já atuam na nossa vida. Então, eu não preciso saber o nome de todos os seres que trabalham comigo, mas eu sei que eu recebo auxílio divino. Quem de vocês, independente de crença religiosa, consegue perceber que tem mãozinha divina na sua vida? Tem coisas que você não consegue explicar, tem pequenos milagres que acontecem todos os dias na sua vida que você não consegue explicar. Será coincidência? Será uma leve coincidência? Ou sorte? Talvez tenha sido sorte. Não, nós recebemos auxílio sim, nós recebemos movimento dessa espiritualidade. Porém, de acordo com a nossa permissividade. Então, quando a gente fala de ancoramento, a gente fala sempre assim: ancoramento da egrégora que trabalha contigo, da tua família espiritual. Por exemplo, se o seu sistema de crenças está baseada na Igreja Católica, você vai saber que tem o seu anjo de guarda, que vai saber que tem os anjos que te protegem e que você tem todas as questões de crença perante a tua religião, o teu dogma. Se você é da Igreja Evangélica, você sabe que você tem a bênção do Espírito Santo e o Espírito Santo toca em você e fala com você. Se você é da Umbanda, você sabe que você tem conexão com seus guias, caboclos, pretos velhos, exus e consegue receber as instruções, ou até mesmo de guias que você nem conhece, mas por você se manter num caminho de conexão, de autotrabalho, de autoamor, você alcança um quociente, alcança uma consciência que entra em ressonância com esses seres. E aí você começa a receber a presença de caboclo, a presença de exu, a presença de uma criança, de um preto velho. Se você trabalha na linha oriental, você vai receber as instruções através dos mantras, das meditações, do silêncio, dos exercícios. Se você trabalha com candomblé, você vai receber as informações dos orixás, dos búzios, de todo o ferramental que o candomblé pode te trazer. Então, dentro do seu sistema de crenças e da forma com que você potencializa o seu processo, experiencia o seu processo aqui, você vai afinizar ou vai ter essa conexão com essa família espiritual. Por isso o trabalho do ancoramento. Já que nós não temos plena consciência do nosso potencial além do nosso corpo físico, nós temos amparo espiritual e apoio espiritual para auxiliar nas dimensões além do campo físico. Para que é como se a gente estivesse numa faculdade e cada disciplina tivesse um orientador. Então, para você ir para o segundo período, você tem que passar pelo primeiro período. Para você ir para o terceiro período, você tem que passar pelo segundo. Você não tem como avançar para o terceiro período sem passar pelo segundo. Tudo bem que agora existe a maneira de puxar cadeiras do próximo período, né? Eu sei que tem. Mas só para a gente não levar ferro e fogo, né? A gente só consegue avançar para o próximo degrau se a gente passou pelo anterior. Então é exatamente isso. O que acontece é, quando eu tenho essa afinidade, eu vou citar meu caso, por exemplo, da Umbanda, que eu tive muita afinidade, tenho muita afinidade com a Umbanda. Então é muito comum, dentro do meu sistema de crenças,
Ouvir um caboclo, um preto velho, a instrução de um ser que venha, ou, de acordo com a outra crença, ouvir qualquer outro ser, ou um reforço espiritual. Ah, Vitor, mas eu não vejo nada, mas eu sinto bem-estar, eu sinto aquela paz, sinto aquela alegria, eu sinto uma energia que não é só minha. Eu sinto uma energia que não é só do meu ser. Eu sei que vem algo de fora que contempla a minha vida, que consegue me trazer essa sensação boa. Então é isso que a gente fala do ancoramento. É trazer, conectar, invocar essas energias, essas consciências. E eu não estou falando de fisicalidade. Eu vou falar de consciências, porque muitos desses seres que se apresentam para a gente não têm forma física. Eles são apenas consciência. Porém, dentro do nosso sistema de crenças, dentro das nossas características de ver para crer, muitos deles têm que se materializar num formato compreensível para a gente. Por exemplo, se eu tenho medo de Exu, um ser não vai se manifestar dentro da forma de Exu, porque em vez de ele se aproximar de mim, ele vai me assustar. Então é muito mais fácil, de repente, um Exu se manifestar na forma de um anjo, que para você, no sistema de crenças atual, não vai te assustar e você vai receber um recado com boas instruções, com boas informações. Sempre a gente precisa perceber o seguinte, né? Quando nós estamos nesse trabalho de expansão de consciência, sempre vai surgir a pergunta, mas como que eu sei se esse espírito é bom ou se esse espírito é ruim? Simples, pela sua frequência e pela maneira que age o espírito. No momento que nós trabalhamos o despertar de consciência, trabalhamos o nosso processo com humildade, com discernimento, com o pé no chão, não aceitando tudo que propõe pra gente, questionando, perguntando, elevando a nossa vibração, é natural que sejamos testados de acordo com a nossa frequência. Mas é natural também identificar quando um espírito não ressoa com um padrão vibracional bom. Por exemplo, um orientador que vem te passar uma informação, ele te mostra que, se você olhar por outras possibilidades, uma nova visão da sua vida pode acontecer. Mas ele não vai determinar exatamente o que você tem que fazer. Porque se ele diz exatamente o que você tem que fazer sem te dar escolha, ele interferiu no seu padrão, nas suas escolhas e no seu processo de experimentação. Portanto, é muito comum você ir a um terreiro e o guia dar uma visibilidade maior, trazer um cenário maior de possibilidades. É muito comum também que as pessoas que gostam de oráculo, né, fazem a tiragem do oráculo e aí querem a certeza absoluta do que fazer. O oráculo mostra as possibilidades, a escolha permanece tua. Isso é o mais interessante da espiritualidade. A espiritualidade vai te trazer sempre clareza, lucidez, discernimento, enquanto as energias que têm tendência própria, ou as consciências com interesse próprio, vão colocar você para que façam que elas creem melhor para elas, porque elas podem estar em ressonância contigo. Aí entra o trabalho do ancoramento. Quando eu começo todos os dias a me conectar com o meu anjo de guarda, com o meu caboclo, com o meu Exu, com o meu preto velho, com a minha criança, com o meu Espírito Santo, com a crença que tem. Se todos os dias tu senta, se conecta, pede lucidez, clareza, que você tenha sempre tranquilidade diante de tomar qualquer ação, traz esse povo multidimensional que já atua na tua vida. Você não precisa saber o nome de cada um. Você não precisa saber como é a cara, de que cor e tamanho que é. Isso é nossa mente. Mas você sabe que existem forças espirituais que atuam auxiliando a sua jornada aqui. Você sabe que muitas vezes você tomou decisões e parece que recebeu um insight, uma intuição que te auxiliou na tomada de decisão ou em algum processo que exigia demais de você naquele momento. Então nós sabemos que temos auxílio. É muito importante a gente conectar com esse ancoramento todos os dias dentro do nosso processo para que essa intimidade, essa proximidade com os nossos mentores, guardiões, orientadores, seja natural, né? Então é muito importante que você sinta no seu coração quais as energias que já estão atuando na sua vida. Por exemplo, se você sabe que você tem conexão com a Fraternidade Branca, você pode convocar os seres da Fraternidade Branca, os anjos, mestres, arcanjos, todos os seres que de alguma forma auxiliam no seu processo para que estejam com você.
Você não precisa determinar qual raio, você não precisa determinar qual ser, porque isso é a nossa mente querendo direcionar as coisas. Você pode simplesmente conectar, pedindo que a grande fraternidade branca traga a você a sustentação, a clareza, as virtudes, mas não necessariamente dizer o nome do ser. A gente ainda tem necessidade de feição, nome, descrição, tamanho. Por isso, muitas das vezes, a gente não percebe que já está conectado, que já recebe a informação. Então, quando eu vou fazer esse ancoramento, eu sempre lembro que quando eu paro dentro da minha rotina e farei o meu ancoramento, eu estou trazendo essa família espiritual para o meu dia, para a minha rotina, para as minhas decisões, porque eu tenho a humildade de saber que eu não tenho plena consciência de todos os meus corpos e de todas as sensações que eu posso ter na hora da minha tomada de decisão. Então eu trago esse ancoramento para mim. Então eu chamo Jesus para que participe do meu dia, se é do meu sistema de crenças. Eu posso chamar os seres que eu já conheço e tenho afinidade. Eu posso chamar aqueles seres de luz que atuam na minha vida e, acima de tudo, trazendo humildade e discernimento, sabendo que essa espiritualidade vai atuar na sua vida a maneira que você vai permitindo, ok? Então, nós podemos olhar para essa questão do ancoramento como algo que pode facilitar o nosso processo, não como algo obrigatório, mas à medida que você vai conectando com esse ancoramento, à medida que você vai trazendo essa espiritualidade para a tua rotina, você vai perceber que muitas coisas ficarão mais claras, vocês vão perceber que muitas coisas vão ficar mais translúcidas para o teu processo ali, decisões ficarão mais fáceis de serem tomadas de uma forma precisa, de uma forma mais consciente. Você vai começar a perceber as coisas que atrapalham o seu processo e as coisas que distraem você, porque você está o tempo todo trazendo essa força, trazendo essa egrégora para compartilhar o conhecimento que eles têm com a tua jornada. Você tem a humildade de chamar esses seres dentro da sua rotina para que você aprenda com eles e aprenda também que você pode contar com eles dentro do seu processo. Lembrando que esse ancoramento não vai fazer as tuas questões, ele vai auxiliar a que você tenha mais sustentação e clareza. Então, dentro do seu sistema de crenças, por exemplo, tem muitas pessoas que têm base católica. Então é muito comum chamar Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel, dentro desse auxílio, além dos santos, além de todo o conhecimento religioso que as pessoas têm, fazer as orações, fazendo os decretos. Porém, lembrem que a todo momento você está lidando com corpos multidimensionais. Então, humildade é a chave para essa conexão com o ancoramento. Por isso é importante que a gente comece a trabalhar essa percepção. Como que eu me aproximo dessa espiritualidade? Como me aproximo dessa lucidez? Putz, Vitor, eu não sei quem são e nunca tive coragem de olhar para isso, mas agora eu vou começar a olhar. Eu preciso saber o nome exato? Eu preciso ter algum protocolo? Gente, o protocolo é o seu coração, é fechar teus olhos, é chamar as energias, as consciências que te auxiliam na jornada, que podem te trazer clareza. Quem são os arquétipos que te trazem clareza? Quer ver um ser que eu sempre invoco nas minhas conexões? Gautama, o Buda. Gautama, sempre que você traz... É outra coisa que eu vou falar importante, antes que a gente comece na mistificação, tá? Quando a gente chama esses seres, essas conexões... Tá? Por exemplo, o próprio Siddhartha Gautama, não quer dizer que o próprio Siddhartha Gautama venha na minha casa, porque a consciência Gautama é algo muito grande. Então, o que vem até a minha conexão é um fragmento da conexão de Gautama. Tá? Então, é muito importante que nesse momento a gente se conecte de coração. Entendeu? Então, quando a gente chama Gautama, a gente está chamando a egrégora do raio amarelo, a egrégora do Oriente, a força de luz que atua nesse momento, para que Gautama, a energia do raio amarelo, os seres do raio amarelo, as forças que atuam com o raio da sabedoria, me tragam a lucidez. Então, dentro do meu espectro, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, quais os seres do raio amarelo que podem me auxiliar nesse processo? Ótimo!
alguns seres de quarta, quinta dimensão do raio amarelo trazem para a gente a emanação, as virtudes do raio amarelo para auxiliar no meu processo. Que bom, gratidão aos seres do raio amarelo. Mas o próprio Gautama é uma consciência gigantesca, que não tem como baixar a nossa vibração 3D, gente. Isso é uma coisa que ainda se mistifica muito. Então quando o fulano fala, canalizou Elmória, não foi o próprio Elmória, é um ser de quarta, quinta até sexta dimensão que trabalha na energia do Elmória. Porque Elmória é um ser que está além da sexta dimensão, ok? É isso que a gente pode trabalhar com mais lucidez, com mais discernimento, para não dizer, mas o fulano canaliza tal coisa. Gente, esses seres de tal consciência vibram numa frequência, têm um poder de luminosidade gigantesco. A nossa estrutura 3D não conseguiria suportar um acoplamento, uma proximidade em função de tamanho brilho desses seres. Vocês podem perceber em vários relatos de internet, quando as pessoas passam para outra dimensão, que elas têm contato com aquela luz que chega a te cegar. Aquela energia é um ser de quinta, sexta dimensão. Muitas das vezes é uma vibração de quinta, sexta dimensão. Se uma vibração de quinta, sexta dimensão chega nesse patamar de lumens, nesse poder de luminosidade, você imagina um ser acima disso. Você imagina um ser que transcende essa fisicalidade. Então, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de Maria, quando a gente fala de Arcanjo Miguel, não é o próprio Arcanjo Miguel que vai chegar. É um fragmento da força de Arcanjo Miguel e se conecta com esse poder, com essa lucidez aqui. Então, por isso que a gente tem que lembrar o seguinte, quando eu chamo o meu ancoramento, quando eu chamo essa força espiritual, eu estou criando uma afinidade com os seres que atuam na minha vida. Quando eu peço a eles lucidez, discernimento, auxílio no ancoramento, eu estou dizendo a eles que eu confio no trabalho deles na minha vida. Consequentemente, a nossa ressonância começa a aumentar. A nossa intuição começa a melhorar. Eu começo a perceber coisas que eu posso mudar na minha vida para que eu consiga trabalhar de uma outra forma. Eu começo a perceber que a minha vida pode ser mais leve, mais lúcida, se eu começo a acatar essas intuições que vêm, que são para o meu bem maior. E não são imposições, são sugestões de melhoria. E aí você começa a entrar em ressonância. Fala, putz, mas será que isso que ele está me mostrando realmente pode melhorar? Será que o que eles estão me mostrando aqui, se eu mudar isso aqui como eles estão sugerindo, será que eu posso ganhar? Deixa eu lá tentar dar uma olhada nisso, deixa eu tentar dar uma checada nisso. Da mesma forma os orixás. Outra coisa importante, gente, eu acabei de falar que os seres se manifestam dentro do seu sistema de crenças, ok? Se os seres se manifestam dentro do sistema de crenças, para muita gente, ver um ET é desconfortável. Mas ver um orixá é confortável. Então por que um comandante estelar não pode se manifestar com o formato de orixá? Então por que um caboclo não pode ser um ser estelar de sexta dimensão que atua nesse momento naquele campo de trabalho da Umbanda? Por que dentro dos trabalhos espirituais de uma mesa de kardecismo não pode ter um ser estelar que está se manifestado como irmão tal, que é um orientador dentro daquele trabalho, para que facilite esses seres ao conhecimento da vida além da matéria? Então, quem limita, quem distancia, quem afasta, quem segrega é o nosso sistema de crenças. É a nossa visão de segregação natural. E cada vez que o sistema avança, cada vez que as pessoas se conectam com mais conceitos, em vez de criar um conceito de união maior, vem mais segregação. Quanto mais a gente avança em tecnologia, mais conceitos de segregação. As religiões poderiam se unir, mas elas segregaram, criaram conflitos umas com as outras. Só que todas vão levar para o mesmo caminho. A proposta espiritual, no fundo, é a mesma para todos. Cada um com o seu idioma, cada um com o seu sistema de representar. Mas a gente sempre traz essa vivência espiritual numa densidade mais material. Então, quando eu faço o meu ancoramento diário, por exemplo, que eu trabalho com os arcturianos, eu chamo os arcturianos. Mas espera aí, Vitor, você me disse uma coisa sobre as dimensões. Os arcturianos estão a partir da quinta dimensão. Será que é mais fácil um ser de quarta dimensão me alcançar ou de quinta dimensão me alcançar?
É isso que eu quero que vocês pensem. Muitas das vezes, como nós pedimos auxílio a um ser da falange de Miguel, que está lá em 8ª dimensão, 7ª dimensão, vem um trabalhador maquiado de anjo, como você pediu um anjo, que trabalha na emanação de Miguel, que trabalha com o raio azul, mas às vezes é um Exu, mas às vezes é um caboclo. Mas porque o seu sistema de crenças não permite que essa configuração venha até você, ele se apresenta numa forma de acordo com o seu sistema de crenças como um anjo. Porque é mais fácil para você aceitar a ajuda de um anjo. Vocês percebem que tudo vai de acordo com o seu sistema de crenças e a maneira com que você se permite ser ajudado? Por exemplo, uma pessoa que teve resquício com o terreiro a vida inteira. Vamos supor, uma pessoa que teve problema foi da igreja e teve problema com Umbanda a vida inteira. Quando ela desencarna por alguma questão, ela vai parar no umbral. Você imagina se essa pessoa que teve resquício com a Umbanda a vida inteira vai ser resgatada no umbral por um Exu. Percebe? Ela vai ter medo, ela não vai querer receber ajuda, ela não vai querer receber o amparo, porque dentro do sistema de crenças dessa pessoa que hoje está no umbral, o Exu é uma coisa pavorosa para ela. Então qual é o formato que essa pessoa tem de receber ajuda? Alguém que pelo sistema de crenças não seja algo que cause repulsa. Vocês percebem que a espiritualidade é fantástica na forma de atuar? Porque se um ser que fosse resgatar alguém no umbral fosse alguém que realmente tivesse esse processo, ficaria difícil, entendeu? Ô Jefferson, como eu te disse da outra vez, você pode falar comigo depois no chat, tá bom? Senão você, já te chamei da outra vez e você não respondeu, tá? Só pra te avisar aí, tá bom? Senão, já falei da outra vez que você falou, conversei, você não me respondeu, então tô tentando ajudar, beleza? Então, gente, quando a gente trabalha com esse ancoramento, quando a gente começa a trazer esse ancoramento aqui, a gente começa a criar uma afinidade com essa família espiritual que já atua na nossa vida, já atua, ok? Já atua na nossa vida. Então, como que eu posso fazer agora? Como que eu posso trabalhar agora? Todos os dias, dentro da minha conexão, conecta e chama esse ancoramento, a sua maneira, o seu sentir. Se eu passar aqui quem eu chamo no meu ancoramento, amanhã vai todo mundo repetir. Toda vez que eu falo alguma coisa, a pessoa quer repetir exatamente o que eu falei, tá? Então, eu vou aqui chamar o meu ancoramento, vou chamar a egrégora que eu trabalho, chamo minha linha de protetores, de guardiões. Quem não sabe quais são os seus guardiões, chama os guardiões. Chame os seus protetores, chame os seus orientadores, seus mentores espirituais, seus amigos espirituais que auxiliam. Vocês percebem que eu não preciso usar um nome específico? Eu posso chamar a egrégora, eu posso chamar a função, por exemplo. Eu invoco meus mentores, meus guardiões, meus protetores, para que eu tenha mais lucidez, para que eu tenha mais afinidade espiritual, para que eu tenha mais clareza na minha vida, para que a minha vida seja mais próxima da minha espiritualidade, mais próxima do meu amor. Então, todas as vezes que eu me conecto com esse ancoramento, eu vou criando essa proximidade. Vocês perceberam que antes da meditação tem sempre uma conexão? Uma invocação, chamando, trazendo, chamando toda a galera, chamando o seu eu sou, chamando tudo isso, chamando o reforço. Antes da gente começar qualquer conexão, é um bom tempo de preparação, chamamento, força, conexão. Para quê? Para que você tenha todo o amparo, toda a força, toda a luz que nós podemos exercer no nosso dia. Se nós, em meio a essas turbulências, ainda acreditamos que estamos sozinhos no processo, vai ficar muito complexo contar com a nossa espiritualidade, com a nossa família espiritual. Partindo do princípio que nós somos filhos da fonte e a fonte não nos deixaria desamparado, a gente tem auxílio espiritual, desde que conectemos com esse auxílio. Como eu disse no início, a luz trabalha com permissividade, a luz trabalha com respeito ao seu processo. Ela não vai interferir no seu processo, ela vai auxiliar à medida que você vai alinhando a sua frequência com o seu ancoramento e alinhando essa força com
essa luz. Ok? Então, por isso, é importante todos os dias olhar para isso, conectar com isso, olhar para essa força, perceber, olha, eu não sabia desse lado, tá? Eu vou começar a olhar para isso de repente amanhã ou hoje antes de dormir. Eu vou me desconectar dos aparelhos eletrônicos, eu vou parar em meditação, eu vou chamar os meus mentores, meus guardiões, meus orientadores espirituais, minha família espiritual que está mais próxima da quarta, da quinta dimensão, minha família estelar, minha família de seres espirituais que de alguma forma me auxilia aqui para que estejam comigo, trazendo lucidez, trazendo discernimento, trazendo toda a força que eu preciso. Deixa eu fazer um negócio, porque assim as pessoas vão prestar atenção. Tá? Eu gosto sempre de trabalhar de forma clara. Então, mas claro que isso é impossível. Então, eu continuo trabalhando com esse ancoramento. Eu faço essa força. A minha maneira. Poxa, Vitor, mas olha só. Eu quero criar um formato meu de ancoramento. Eu posso anotar num papel e começar a falar esse ancoramento com a minha intenção e depois abandonar o papel? Claro que pode. Todas as vezes que eu faço algum curso do Romo, que eu recebo novas instruções, eu conecto no meu notezinho ali, boto no meu notepadzinho do celular, já sei todo o meu ancoramento, coloco os novos e começo a repetir até que entre no meu processo de ancoramento natural. Então, eu criei o meu mecanismo de fortalecer o meu ancoramento à medida de cada curso, cada experiência, cada conexão. Tem momentos que eu estou com mais afinidade em determinado raio. Tem dias que eu estou com afinidade a determinado Exu. Tem dias que eu acordei com energia de caboclo, eu vou chamar o caboclo. Mas eu não vou chamar porque, eu tenho ranço de caboclo. Quer ver duas coisas importantes que as pessoas têm pelo sistema de crenças, que vai causar um rebuliço, e é bom até que eu já desativei os comentários. Quer ver uma coisa que causa rebuliço nas pessoas? Quando eu falo no meio de um trabalho espiritual, que eu estou falando de mestre ascensionado, Jesus, Gautama, eu falo a palavra Exu. Já causa transtorno, já tem gente que sai na hora, já tem gente que é reativa, porque dentro do sistema de crenças, mesmo que essa pessoa nem tenha estudado isso, ela associa Exu a uma coisa negativa. Porque ela aprendeu, ou ouviu, ou está no inconsciente coletivo que Exu é uma coisa negativa. Mas você sabe o que é Exu? Você sabe qual é a linha de trabalho de Exu? Você sabe que muitas das vezes as pessoas que tanto falam que resgatam as pessoas no umbral, ou vão em regiões umbralinas resgatar, não têm autorização de entrar sem autorização de Exu? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que esses seres são fundamentais nesses resgates mais densos ligados a 3 e as dimensões inferiores? Você sabia que esses seres fazem um trabalho que ninguém quer fazer? Por isso eles têm as hierarquias, tanto os Exus, os caboclos, os pretos velhos, cada um tem uma hierarquia, cada um tem uma forma de trabalhar de acordo com o seu progresso dimensional e o seu progresso no servir. É isso que a gente tem que entender. A nossa limitação aqui, o que muitas pessoas gostam de estimular a segregação, é para que você não acesse essa informação e que você não tenha liberdade espiritual de criar essa intimidade com a tua espiritualidade e avançar dentro da sua experiência de vida. E avançar dentro do seu progresso aqui. Para que você viva uma vida espiritual livre e não dogmática. E não a ponto de falar assim, nossa, eu sou da igreja há tantos anos e eu não consigo entender isso. Ou você desconstrói o seu sistema de crenças, entendendo que todas as religiões vão levar para a mesma questão, todas as religiões, independente do nome que usem, vão trabalhar com Deus e os arquétipos. Então, o sincretismo religioso traz a relação de os santos da Igreja Católica com os santos da Umbanda. Mas são arquétipos, gente. O nome, a emanação, não é física, é consciencial, é energética, é um padrão vibracional. Quando a gente fala de Jesus, a emanação de Jesus. Quando a gente fala de Madalena, a emanação da estranada de Madalena, Maria de Magdala. Quando a gente fala de Maria, a emanação da grande mãe, da Arcangelina. Então, gente, vocês percebem que é um arquétipo? E para que o arquétipo funcione, a gente precisa ter elevação de frequência e os seres das dimensões acima alinharem com o nosso padrão frequencial. Vocês conseguem perceber por que as pessoas estão tão desconectadas de espiritualidade ultimamente? Além dos fatores científicos, que eu não vou entrar nesse mérito, além dos fatores externos que bloqueiam a conexão espiritual, né? Então é importante que a gente entenda
que nós podemos alinhar essa nossa comunicação, esse nosso ancoramento diariamente. Então, se eu tenho o hábito de meditar todos os dias, eu não preciso colocar nada específico. Eu posso parar, fechar os meus olhos, pedindo a Deus Criador, Deus Pai e Mãe, Criador Universal, da maneira que você queira chamar, o Cristo Cósmico, os Espíritos, os Mestres, os Elfos, os Duendes, os Elementais, os Orixás, o Espírito Santo. Gente, quem vocês tiverem afinidade espiritual para que o seu ancoramento seja de lucidez, de amor, de progresso dentro da tua jornada aqui. E quando você começa a trabalhar essa conexão, essa lucidez com ele, significa que você alinha a confiabilidade sua com eles. Eles começam a poder te ajudar mais, porque você tem uma rotina de proximidade, de atuação com eles. Aí então você fez um curso há 10 anos, nunca mais praticou e hoje reclama que não tem conexão espiritual, mas nunca mais praticou aquilo que você aprendeu no curso. Então você tem que entender. Eu dou sempre esse exemplo. Um corredor de maratona não pode chegar um dia antes da maratona e querer correr. Ele tem que se preparar, ele tem que baixar o tempo dele, ele tem que treinar praticamente todo dia, e ele tem que ter uma boa alimentação, ele tem que ter um bom descanso, para que ele tenha condições de competir uma vez. E por que nós, querendo uma conexão espiritual, querendo ter acesso livre aos nossos mentores, querendo ter todo o auxílio para a evolução, iluminação, ascensão que vocês queiram, a gente não tem tempo para conectar com a nossa egrégora. A gente não quer chamar esses seres porque a gente não quer incomodar. A gente está todo atolado de zica nos planos multidimensionais, que a gente não tem acesso de forma fácil, e a gente também não quer contar com os seres que têm acesso a esses planos e que podem auxiliar com as ferramentas e conhecimentos que têm. Chave do trabalho espiritual é humildade. Humildade de saber que você está aqui, mas você não tem acesso a nada do que realmente você tem que trabalhar. Você tem acesso a uma pequena 3% do que você pode desenvolver na tua vida. Por isso que é importante a gente manter a intimidade, uma proximidade espiritual com a nossa egrégora, com o nosso ancoramento, com a nossa família espiritual. Todas as vezes que vocês pedem auxílio, os seres mais próximos a vocês, os guardiões que estão próximos à 4D, à 5ª D, estão dispostos a ajudar imediatamente quando vocês pedem. Muitas das vezes que vocês pediram por Arcanjo Miguel, algum ser de 4ª, 5ª dimensão de Arcanjo Miguel imediatamente se apresentou para te ajudar, porque você entrou em ressonância com essa força, com essa consciência e confia que ela pode te ajudar. E esse gradiente de confiança alinha vocês e aí acontece o trabalho. Mas vocês já viram também eu fazendo, que as pessoas querem pagar para ver, né? Então eu vou invocar aqui o raio azul e vou abrir meu olho para saber se tem algum anjo aqui, se eu estou vendo algum anjo, se eu estou vendo algum ser alado, se eu estou vendo algum mestre com aura azul, porque eu preciso ver para saber que eles estão aqui. Gente, é tamanha presunção a nossa achar que a gente vai conseguir ver esses seres e que eles precisam provar para a gente que eles estão ali. Porque eles são de consciências acima da nossa, dimensões acima da nossa. E nesse fragmento dimensional, nessa consciência configurada agora na 3D, nós não temos, muitas das vezes, o desenvolvimento espiritual para ver esses seres. Por isso que há como desenvolver, há maneiras de desenvolver. Mas isso não é uma coisa porque você quer para ver. É uma coisa que está alinhada com a sua experiência, com o seu propósito, com o que você veio desenvolver aqui. Todos nós, repito, todos nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós não nascemos na Terra, nós estamos na Terra ou por projetos, ou por ressonância, ou por exílio. Todos nós temos algum tipo de função aqui, independente da nossa origem. E é justamente isso que mantém a gente dentro do processo de experienciação e conexão com os seres das outras dimensões. Justamente porque a gente não lembra do que está acontecendo, a gente não lembra do que está fazendo aqui. E quanto mais vezes a gente encarna nesse sistema, mais distante fica da clareza de quem fomos e de quem temos para ajudar. Por isso que o nosso trabalho tem sido desconstrução dos dogmas que te aprisionam, dos conceitos que te afastam. Por exemplo, antes dessa live, eu recebi uma mensagem de uma pessoa perguntando, que fez um curso ou uma formação, que a orientação dela foi não misturar as técnicas. Então,
você tem várias ferramentas em que a egrégora não permite que você misture as técnicas. Beleza? Então eu não posso misturar Reiki com Theta Healing, porque lá em cima Mikao Usui vai querer me cancelar porque eu cismei de associar o Reiki, que é uma ferramenta, o Theta Healing, que é outra ferramenta, e eu não posso trabalhar junto. Porque eu fico imaginando a egrégora do Mikao Usui falando assim, eu não me misturo com essa gentalha, não adianta querer misturar as técnicas, não adianta querer misturar, eu não me misturo com essas técnicas. É isso que acontece com o ser humano quando pega o conhecimento. Distorce. A espiritualidade trabalha com frequência, com união, com auxílio, com cooperação. A competição é uma coisa de densidades mais densas, de interesse próprio, não do progresso espiritual. É isso que a gente tem que entender. Então, imagina se eu faço um curso de Reiki, não posso trabalhar com Shambhala, não posso trabalhar com Theta Healing, porque vai ficar bravo, o San Germain vai ficar bravo com o Mikao Usui, vai causar um quiprocó do caramba lá, vai ser porrada do raio violeta com raio verde, e no meio tá ali Theta Healing, da Havaiana. Então, assim, vai ser uma guerra no astral porque eu estou usando as técnicas juntas. É sério mesmo isso, gente? É sério que acontece isso? Da mesma maneira que o nosso sistema de crenças crê que nós não podemos chamar os seres estelares, os seres espirituais, porque a gente vai incomodar. A pergunta é, você consegue visualizar os seus corpos multidimensionais? Você consegue acessar os seus corpos mais sutis? Você consegue realmente acessar as suas camadas mais sutis para que você desenvolva um trabalho lúcido, acessando o que tem que acessar? Talvez a gente nem saiba que tinha esses corpos, essas camadas, né? Então é melhor a gente chamar o nosso ancoramento, é melhor a gente chamar a nossa egrégora, é melhor a gente fortalecer a nossa espiritualidade, contando com os nossos irmãos espirituais, com a nossa família espiritual. Eu amo todos os seres que passaram na minha vida, eu amo todos os caboclos, todos os pretos velhos, todos os grandes mestres que passaram pela minha vida, mas eu sei quem é da minha família espiritual. E antes de eu chamar um guia de uma irmã minha do terreiro, eu vou chamar os meus guias, os meus orientadores, aqueles que estão comigo no dia a dia. Porque, por ressonância, por frequência, eles estão mais próximos a mim. Se eu sei que eu estou passando por uma dificuldade aqui momentânea, que eu estou na terceira dimensão para a quarta, eu vou chamar um ser de oitava dimensão para me ajudar, quando eu posso chamar uma galera que está mais próxima aqui, quando eu posso chamar os caboclos, os exus aqui que estão próximos no meu sistema de crenças, eles ajudam muito. Então eu posso chamar esses guardiões, eu chamo os guardiões do raio, que me é confortável, eu uso as técnicas holísticas que eu tenho, eu uso o conhecimento que eu tenho, mas chamo os guardiões. Eu não preciso citar um nome específico. Eu chamo os guardiões e confio que eu terei auxílio deles. Então, dentro das tuas possibilidades, dentro do teu sistema de crenças, quanto mais você alinhar o teu sentir, a tua vida com os seres além da terceira dimensão, mais auxílio você vai receber, mais facilidades você vai ter e maior entendimento das dissoluções kármicas que nós temos aqui. Por exemplo, quanto mais você vai alinhando com o teu ancoramento, as questões de holograma, as questões de chip, de implante, de artefatos, vão ficando mais complexas de serem colocadas. Porque a tua experiência passa a ser diariamente coordenada por uma egrégora multidimensional. E aí fica mais difícil de você se envolver em situações que facilitem para que coloquem alguma coisa no teu campo. Então, todos os dias se trabalhando, chamando o seu ancoramento, trazendo consciência, fazendo meditações em silêncio. Quer ver uma outra coisa legal que eu vou falar? A galera que gosta de meditação guiada. A galera que gosta de ser guiada em meditação está perdendo o poder de se conectar sozinha. Porque fica sempre dependendo de alguém que guia a conexão dela. É isso que a gente tem que lembrar. Então, se eu estou habituando demais a me conectar com meditação guiada, deixa eu fazer uma meditação em silêncio, só chamo a minha egrégora, só chamo o meu ancoramento e vamos ver o que vai rolar. Fecho meus olhos. Se eu quiser botar um mantrazinho, só um mantra que não chame a minha atenção, um Mani Padme Hum, que fique apenas repetindo o mantra, que fique repetindo o mesmo mantra, pode ser. Mas eu me conecto com a minha força, com o meu ancoramento. Beleza, então eu vou me conectar aqui, eu fiz isso agora antes da live.
Eu fechei meu telefone, paguei no cantinho aqui, fiquei quietinho, conversando com o meu ancoramento, pedindo as orientações e pedindo que, acima de tudo, a gente tivesse uma boa conexão, uma boa live, para que vocês saíssem daqui, pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha. Eu não quero que vocês saiam com certeza daqui, eu quero que vocês saiam com desconfiança. Deixa eu ver se esse cara tá falando esse negócio aí. Deixa eu tentar fazer esse tal de ancoramento aí, ver se vai ajudar na minha vida. Será que se eu fizer isso todo dia me ajuda mesmo? Ou será que depois de 7 dias eu vou esquecer de fazer porque não deu tanto efeito assim? Porque eu já não faço minha conexão há muitos anos. Eu vou tentar só 7 dias. Se 7 dias eu não conseguir, não funciona. Não existe pensamento mágico. Não existe eu vou testar a espiritualidade. A humildade tem que trazer pra gente o seguinte. Durante muito tempo eu não olhei para a espiritualidade. Tudo bem. Agora eu sei que eu tenho espiritualidade. Agora eu sei que eu tenho uma família espiritual. Vou baixar minha bola, vou alinhar minha conexão com a minha espiritualidade, vou alinhar minha conexão com o meu ancoramento, e à medida que eu avanço por comprometimento, por confiança, por minha dedicação, naturalmente eu vou progredindo espiritualmente. Mas eu sei que vai ter gente que vai começar a fazer ancoramento para testar. Dica: espiritualidade não é teste. Beleza? Assim como já me perguntaram se poderiam testar a ayahuasca. Não vá para testar esse tipo de coisa. Não teste a espiritualidade, não teste medicina, não teste essas coisas. A vida não é uma brincadeira. Nós já falamos há muito tempo que essa história de ficar em cima do muro acabou. Ou você escolhe lucidez, discernimento, avançar dentro do seu processo, ou você será a bateria de negativos. Ponto. Tá muito claro no dia a dia quem está disposto a se trabalhar, se cuidar e trabalhar suas tranqueiras e quem virou bateria de negativo, tá? Ponto. Não tem mais em cima do muro. Acabou, né? Então é isso que a gente pode olhar com o discernimento. É só olhar o cenário hoje, você vai ver. Claro, não precisa ter nenhum curso, nenhuma imersão. É só estar consciente naquilo e agora. Você vai perceber fácil. Separou joio do trigo. Tá separando todo dia. Tá bom? Então é só trabalhar. Então, quanto mais eu conecto com o meu ancoramento, quanto mais eu crio essa afinidade, a minha maneira, a minha rotina, pela manhã, pela noite, quando eu sei que eu vou ter uma decisão importante, quando eu vou pegar uma estrada para dirigir, quando eu vou fazer algum trajeto que possa colocar a minha integridade, eu posso fazer, é óbvio. Todas as vezes que você vai fazer alguma tarefa, que você chama o teu ancoramento, que você chama os teus guardiões, chama os teus orientadores, significa que você conta com o auxílio deles para clareza e lucidez para que nada te aconteça. Gente, tem que ter muita humildade para olhar para o processo e saber pedir ajuda. E eu brinco muito com as pessoas, que alguns terapeutas me perguntaram como que eu fazia em meio à pandemia. Eu contava com o meu ancoramento todo dia, todos os dias. Todos os dias. E das vezes que eu fui atacado e poucas pessoas souberam, que teve casos que eu quase passei um dobrado em casa, sozinho, porque o meu ancoramento me ajudou. Das coisas mais bizarras que possam acontecer durante a pandemia aconteceram. Mas o meu ancoramento esteve comigo todos os dias. E muitas das vezes eu me sentia muito sozinho. Eu me sentia muito sozinho. Muito. A ponto de se sentir afastado da espiritualidade. Mas eu confiava que tinha alguém que ia me ouvir. E a espiritualidade me ajudava. A maneira que ela podia me ajudar naquele momento, me ajudava. Então, por que eu trago essa vontade de compartilhar com vocês? Por que eu trago essa maneira de ser mais claro, de falar com vocês? Porque sem ser muito dogmático, sem ser muito segregador, eu não quero que vocês entendam isso como segregar, pelo contrário. Eu quero que vocês olhem para o mundo como uma possibilidade de lidar com a espiritualidade de uma forma livre. Você pode sentir afinidade, você pode desconstruir o conceito de que Exu é ruim e começar a perceber que ele já atua na sua vida de uma forma de proteção e orientação há muito tempo. Porque eles estão mais próximos à nossa fisicalidade e conseguem acessar as infradimensões, gente. Mas a gente não vai estudar isso, isso não vai ser passado pra gente em curso, isso não vai ser passado em muitos lugares que trabalham com os Exus. Não será passado, porque a eles também não foi ensinado. É isso que a gente tem que entender. Hoje a gente tem possibilidade de olhar para isso como desconstrução, como quebra de paradigmas. E quando você transcende isso, quando você abre essa caixinha de Pandora, a tua vida, a tua percepção vai para um outro nível. Quanto mais nós trabalharmos a nossa conexão espiritual, a nossa percepção, a nossa maneira de estar aqui e agora conscientes, mais será, claro, o caminho espiritual que a gente vai trilhar. Estamos
a caminho de um ano muito mais complexo do que foi um ano pandêmico. Tudo tem mostrado que nós passaremos por novas dificuldades. Há muito tem se dito, fortaleçam suas conexões espirituais, fortaleçam o seu mental, emocional, fortaleçam o seu físico, porque ainda que se ache preparado, as coisas que podem acontecer, não estou falando que vão acontecer, que podem acontecer, podem surpreender até os preparados. Por isso que a gente tem repetido, trazido conteúdos, lives, exercícios, meditações, para que vocês entendam. A informação chegou, a prática cabe a cada um. Todo o preconceito que eu tinha, que me colocava distante do meu ancoramento, da minha espiritualidade, começou a ser quebrado. Então eu começo a estudar sobre, eu começo a procurar sobre, eu começo a tentar entender o que acontece com a minha espiritualidade. Eu começo a tentar trazer a espiritualidade para participar com clareza e discernimento da minha vida. E eu invoco a minha espiritualidade, o meu ancoramento, a minha família espiritual todos os dias. Eu sei que quando eu peço auxílio, os seres multidimensionais mais perto da minha ressonância vão me ajudar, porque eu confio que eles vão me ajudar. E eu sei que eles me auxiliam. E quando eu confio neles e eles confiam em mim, esse grau, esse gradiente de confiança começa a aumentar, porque eu sei que eu posso e tenho auxílio. Então depende de cada um de vocês, depende das práticas de cada um, depende do sistema de crenças de cada um. A única coisa que eu peço é, comecem a pesquisar e sentir mais. Vocês não estão sozinhos aqui. Existe auxílio espiritual. Existe auxílio espiritual para todo ser, a menos que você não queira. Respeito do livre-arbítrio. A menos que você não queira auxílio, a menos que você não queira, todos têm direito de auxílio. Todos. Sem exceção. Ah, mas e o cara que cometeu o crime? Tem direito de auxílio. E aquele que cometeu a infração? Tem direito de auxílio. Ele só não terá auxílio se ele não quiser, independente da causa e efeito que ele está fazendo. Mas ele terá auxílio. Porém, causa e efeito é uma lei. Ele vai arcar com as consequências da causa. Então, nós temos sempre que lembrar, quanto mais eu conecto com o meu ancoramento, trabalho minha espiritualidade, olhe para esse poder que é meu de conectar com esses seres, mais fácil fica minha percepção, minha tomada de decisões. Vitor, eu estou muito preocupado com o que fazer no meu trabalho. Vitor, eu estou muito preocupado com o que fazer na minha família. Vitor, eu estou muito preocupado com o que faço na minha vida. Como será o amanhã? A espiritualidade está te mostrando. A tua espiritualidade te mostra todo dia. Só que você está olhando para amanhã. Preocupado com ontem. Mas você não está no hoje. Você está olhando para amanhã, preocupado com o que aconteceu ontem. Então, volta para o hoje. Volta para a tua espiritualidade. Começa a alinhar essa conexão. Começa a alinhar o teu sentir. Faça mais meditações apenas fazendo o seu ancoramento e ficando em silêncio. Comece a perceber o que você sente quando chama o teu ancoramento. Comece a perceber que quando você conversa com o teu ancoramento, mesmo que uma resposta não seja verbal, você sente uma vibração, você sente coisas próximas a você que validam aquilo que você estava conversando. Tudo é uma questão de percepção. E percepção exige estado de presença. Percepção exige aqui e agora. Portanto, o que vai modificar a sua percepção, o seu alinhamento com o seu ancoramento, a sua clareza espiritual, é a maneira e comprometimento que você tem pela sua vida espiritual, você com você. Chama o seu ancoramento, confia e continua trabalhando, continua estudando, continua ajudando. É muito importante que vocês olhem isso daqui para frente, para que, ainda que vocês tenham todo o conhecimento, que não estejam colocando em prática esse ancoramento, esse auxílio, essa clareza, novas provas virão, novos obstáculos virão. E se esse alinhamento não estiver bem solidificado, bem alinhado, não há de se ter reclamações porque vocês escolheram não alinhar, né? Por isso que eu falo sempre, é mais fácil a gente tocar uma ideia de irmão, uma ideia de brother aqui, falando tranquilamente, num linguajar acessível, numa forma acessível, falando, se vocês querem mudar a vida de vocês, transformar a vida de vocês, conversem com seu ancoramento, invoquem seu ancoramento, a sua maneira, a maneira que você sentir, a maneira que lhe cabe. E comece a perceber como atua o seu campo toda vez que você chama o seu ancoramento. Se você sentir de anotar
as tuas percepções toda vez que você chama o ancoramento. Comece a anotar para que daqui a 20 dias, se você fazendo o seu ancoramento todo dia, você comece a perceber a evolução do seu processo. Comece a tomar ciência de como você pode se potencializar, você pode transcender ou dissolver muitos dogmas ou limitações no seu sistema de crenças, porque você conectou com o seu ancoramento todo dia. E aí você se permite seguir as intuições. E aí você permite receber as sugestões e começa a perceber que essa sugestão é boa. E você começa a perceber que essas informações estão vindo para te ajudar. E você começa a acolher essas informações porque elas te auxiliam. E você começa a perceber que sempre teve auxílio, mas nunca percebeu que o auxílio estava perto. Porque você está sempre olhando para longe, para cima, lá para o universo, para as estrelas, e não olha para um ser que está do teu lado aqui, te ajudando todos os dias, muito próximo a você, como um verdadeiro irmão espiritual. Por isso que nós estamos cada vez mais distantes da nossa realidade espiritual, porque a gente continua esperando de longe quando tem auxílio perto. Chamem o povo que está perto de você todos os dias. Aumentem esse gradiente de confiança que tem entre você e eles. E vocês vão perceber que essa comunicação pode ficar cada vez mais natural e o seu processo cada vez mais claro e fortalecido. Antes de terminar, eu quero deixar sempre claro que a minha intenção não é trazer a verdade absoluta. É colocar uma pulguinha atrás na orelha de vocês. Comece a estudar, comece a pesquisar sobre isso. Se de alguma forma eu ofendi alguém com alguma coisa que eu falei, não foi minha intenção. Então, não me levem a mal. A minha intenção é trazer um papo aberto, um papo descontraído, de uma forma mais clara, mais perceptível, mais amigável. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Gratidão a todos vocês. Às 21h10, a Vani abre a sala para as centrais de cura, aqui no Instagram. Então, tempo de ir um banheiro, beber uma água. 21h10 começam as centrais de cura lá na Vânia Aguiar Oficial. Tá bom? Nos vemos lá. Ótima noite.